quinto ano aqui da Escola Municipal Ministro Hugo Napoleão. Hoje nós vamos para o nosso 13º aulão de língua portuguesa. Como eu já falei para vocês, se nós estamos hoje no 13º, significa dizer que nós já tivemos quantos aulões? 12 aulões, exatamente. E vamos ver aí, para ajudar para você passar. Olha só, Saeb, todos vocês já ouviram falar. Já ouviram falar de Saeb? Sabem o que significa, não é isso? Sistema de avaliação da educação básica. Qualquer letra, todas essas letrinhas aí tem uma palavra. Educação básica, isso que vocês estão estudando, né? Desde o ensino infantil, fundamental e médio, para se preparar para a universidade. Quem faz a prova do Saeb, que é a famosa prova Brasil, todos os fechamentos de um ciclo, né? Já estão fazendo também do segundo aninho, mas por amostragem, vamos dizer assim. Porém, assim, para valer no oficial, fechou o ciclo do ensino fundamental 1, quinto ano, vocês. Fechou o fundamental 2, nono ano, também farão. Fechou o ensino médio, terceiro ano, também fará a prova Brasil, Saeb, português e matemática, para começo, não é? Porque eles vão depois observar outras disciplinas e vão incluir também na prova Brasil. Pronto, hoje nós vamos dar o nosso aulão de língua portuguesa e eu sou a professora Olinda Maria, como vocês todos já conhecem. Vejam só, hoje nós vamos fazer uma revisão, então vou dizer assim, de novo, né? Mais revisão, porque, como vocês sabem, a prova Brasil é simples, nós só precisamos estar atentos na hora, valorizar aquilo que a gente vai se autoavaliar. Vocês vão perceber que vocês sabem as questões da prova Brasil, porque vocês vão valorizar cada ensinamento que vem ali, cada questão. Não é isso? E hoje a gente vai revisar o tópico 1, pela segunda vez já a revisão. E o tópico 1 diz procedimentos de leitura. Procedimentos de leitura, gente. Em tudo na nossa vida, para a gente saber uma questão, nós precisamos ler, precisamos da leitura. A leitura, ela é imprescindível, ou seja, ela é importantíssima, é essencial para se conhecer, para se ter conhecimento, para se fazer algo. Tá? Vamos ver quais os descritores do tópico 1, né? Que nós já conhecemos bastante. Olha só, nós temos aí 5 descritores. É o tópico, tá? Que tem mais descritor. Por quê? Porque a leitura é importante, como eu já falei. Se o aluno aqui, eu já vi alguns alunos fazerem a leitura e leem muito bem. Outros precisam melhorar. E como é que a gente melhora? Treinando. Só se aprende a fazer fazendo. Já falei para vocês e expliquei algo explícito, tá? Mostra, está na nossa cara. Implícito está mais escondidinho, mais oculto. Nós precisamos aprofundar na leitura para descobrir, né? D1, primeiro descritor. Vocês vão ter a habilidade de localizar informações explícitas em um texto. É o descritor mais fácil que existe. Se está ali, se diz que no texto a calça de Raimundo tem remendos, e lá pergunta o que é que tem na calça de Raimundo? Remendos, não é isso? Porque está no texto. Tem algo ali na nossa vista. É o mais fácil. O D3, que é o descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Como eu já falei, está lá no texto, né, uma palavra ou uma expressão com 3 palavras ou mais. E a questão pergunta, nós vamos lá para essa questão. O que o autor quis dizer com está apaixonadinha pela menina? Está lá no texto, dizendo o porquê. E aí responde. D4, inferir uma informação implícita em um texto.
Se na primeira leitura eu não descobri, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a segunda vez. Né? D6, identificar o tema de um texto. Isso aí nada mais é do que você saber o assunto do texto. O texto está falando de, vamos dizer assim, proteção contra a dengue, é o tema. Está falando de prevenir contra o Covid, está lá no texto, é o assunto, não é isso? E para terminar, o D11 diz distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Todo mundo sabe quando alguém está dando uma opinião dela mesma, da pessoa, está lá o texto todinho, mas tem um momentozinho que o autor dá a opinião dele. Nós vamos descobrir agora. Pode passar, veja só. D1. Agora vocês podem até me acompanhar. Nós vamos no D1, o mais simples de todos. Localizar informações explícitas em um texto. Vamos ver o texto? Pode passar aí, tá? Por favor. Olha só o texto. Tá? Acho que no material que eu distribuí para vocês, primeiro texto, não é isso? Sim. Vocês podem tanto me acompanhar na leitura aqui no telão, como no material que eu dei para vocês e vão marcar a questão certa. Qual foi a dica daquele aulão que fez lá na quadra do... Olhar a pergunta Isso, primeiro ler a pergunta, que quando a gente for para o texto, vocês já sabem. Se vocês quiserem ler a pergunta, leiam baixinho aí. Porque qual é a leitura, como é que se chama a leitura baixa? Leitura silenciosa, só com os olhos, só pra gente. Essa é uma leitura melhor, a reflexiva, tá? E agora eu vou ler aqui em voz alta o texto e vocês vão me acompanhando com os ouvidos e os olhos no texto, tá? Qual foi a maior goleada do futebol? Qual foi a maior goleada do futebol? Isso? Vou ver aqui. O recorde de número de gols em uma partida oficial é 149-0. Foi um jogo em 2002 em que o time AS, Adema, venceu o SOE de Madagascar, na África. Esse placar só foi possível porque os jogadores do SOE fizeram diversos gols para protestar contra o árbitro da partida. Já o maior placar em um jogo internacional de futebol aconteceu em uma vitória do time da Austrália contra a Samoa Americana em 2011, 31-0. Esse é o texto. Vocês já pensaram num placar desse, minha gente? 31-0 é muita, vamos dizer assim, muita humilhação. Pior do que aquelas que o Brasil sofreu, né? Naquele tempo, de 7-0, 7-1. De acordo, olha a pergunta. Pode passar. De acordo com esse texto, o time que fez maior número de gols em uma partida foi quem? O AS Adema, a Austrália, Samoa Americana ou SOE? Samoa. Austrália. Quem tiver em dúvida, não marca, depois volta ao texto que eu vou dar um tempinho para vocês. Esse aí, minha gente, é o descritor, não está lá no texto. Tudo bem, quem marcou, marca de lá. Depois vocês vão corrigir. Marquem de lá e vamos lá. Descritor 1. Se vocês disserem que foi a Austrália, está lá no texto. Não está explícita. Que é o descritor 1, que a gente já falou dele. Localizar informações explícitas em texto é porque está no texto. Vamos para o seguinte descritor. Vamos ver qual é ele. É o 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Olha só, nós vamos prestar atenção e descobrir o sentido, o significado de alguma expressão que tem lá no texto, que o autor ou quem fez essas questões localizou e quer que a gente localize também, né? Vamos ao texto, vamos observar uma história em quadrinhos, tá? Tem muita história em quadrinhos na prova do Brasil, tá bom? Veja só, leia o texto abaixo.
Bom dia, Magali. Tudo certinho? Não sei não, moça. Mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha comigo. Olha só. No último quadrinho, a expressão arrastando, veja lá a pergunta, pode ser. Olha só o que tem lá. No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho, letra A, arrasta as asas no chão. Letra B, bate suas asas no ar. Letra C, está apaixonado pela menina. E letra D, está com a asinha quebrada. Olha só como vocês já perceberam o sentido da expressão. Vejam que não é difícil isso. Então, vamos para o seguinte descritor. Podemos passar. Qual? Olha, vamos para o D4. Essa habilidade aí, vocês vão ter essa habilidade de inferir uma informação implícita em um texto. Olha só, gente, essa daí, esse descritor, ele faz paralelo, ele faz assim, vamos dizer, ele vai mesclar, para ver se eu encontro uma palavra mais simples para vocês. Ele vai comparar, vamos dizer assim, uma informação implícita com a do 1, que é explícita. A explícita, que é a habilidade 1, está no texto. E a implícita você vai entender, vai buscar, está mais profunda. Vamos lá? Ver o texto e o que ele vai esperar de vocês, de alunos do fim do ano. Olha só, nesse texto nós vamos descobrir essa informação implícita. Pissanho barrateiro, um passarinho prevenido. Olha só que texto interessante. Pissanho barrateiro, um passarinho prevenido. Acompanhem, por favor, no telão ou no papel. Quando captura uma pessoa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames barbados. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Esse é o texto. Vejam só, nessa leitura que eu fiz, e vocês devem ter me acompanhado, às vezes a gente não compreende bem. O que é que a gente faz na prova Brasil? Lê de novo. Agora prestem mais atenção. Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arame farpado. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Vamos ver o que pergunta? Qual é a expressão? Olha só. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Letra A, andar sobre arames farpados. Letra B, capturar apenas os insetos. Letra C, espetar os insetos com o bico. Ou letra D, guardar alimentos para Letra A. Pensem direito. Letra C. Guardem para vocês, porque aí depois da aula a gente vai revisar, eu vou dar o gabarito. Vamos ficar atentos, pessoal. Essa situação de leitura, como eu já falei, nós precisamos ficar cientes. Olha só porque eu estou repetindo tanto para vocês. Porque é importante. Veja que eu li o texto 2 vezes e houve diferença aí de pensamentos. Teve gente que disse a letra errada, mas teve gente que disse a letra certa. Inferir, olha só o descritor. Perceber. Vocês, alunos do quinto ano, vão ter que ter essa habilidade. Habilidade de quê? De inferir uma informação implícita em um texto. É o D4. É a habilidade 4. Quando você ficar na dúvida, por favor, não marquem. Voltem ao texto. Voltem ao texto e se certifiquem de que a resposta é aquela. Para poder marcar na prova e colocar no gabarito a correta. Para
ter um resultado positivo. É isso que nós estamos esperando de vocês. É isso que o MEC espera de vocês. É isso que a prefeitura espera. É isso que o Estado espera de vocês, alunos do quinto ano, que vocês tenham essa autonomia de estudo. Busquem, bom? Vamos para frente, para o penúltimo descritor. Vamos para olha só, vamos ver qual é o D. D6, habilidade 6, identificar o clima de um texto. O que é isso? Saber o assunto. Essa é a habilidade que se espera de alunos do quinto ano. Que vocês sejam capazes de inferir, de identificar o tema de um texto. Nada mais é do que saber o assunto, né? Vamos nós para o texto. Olha só, o galo e a pedra preciosa. Vamos acompanhar o texto, ouvir com atenção a leitura. Depois vocês podem levar esse papel para casa e observar que vocês vão, vamos dizer assim, intensificar o estudo, tá bom? Vejam só, o galo e a pedra preciosa. Um galo que procurava no terreiro alimento para ele e suas galinhas, acaba de encontrar uma pedra preciosa de beleza e valor, de grande beleza e valor. Mas depois de observá-la por um instante, comenta desolado: se ao invés de mim, teu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. E é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Mas, antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, a que todas as joias do mundo. Esse é o texto. Vamos ver qual é o assunto dele? Esse texto aí fala de quê? Vamos à frente, então? Olha só. O tema desse texto é, chama atenção, o tema, o assunto, letra A beleza e o valor da pedra preciosa. B, a relação entre valor e necessidade. C, o alimento preferido de galos e galinhas. E letra D, o encontro do galo com a pedra. Letra B. Pensem, primário, tem em página, fiquem atentos. Eu vi que vocês só ouviram a resposta da página e vi que os outros ficaram caladinhos. Isso é normal? Sim, isso é natural. Na minha leitura, vocês podem não ter acompanhado, porque eu estou vendo conversinhas paralelas. Vocês terão oportunidades para conversar, mas agora vamos prestar atenção. É isso que a gente espera de vocês na prova, gente. É atenção, tá bom? Leiam novamente. Eu vou dar um tempo de vocês lerem novamente para marcar com consciência. Se a aluna aqui, a colega de vocês, já percebeu a resposta certa e ela quiser marcar, maravilha. Se não, é esse aqui o nosso exercício, tá? Vamos para frente, vamos perceber o último descritor desse tópico. Ele diz assim, é o D11, a habilidade 11. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Aquilo que eu falei para vocês. Em um texto, muitas vezes o autor ele está dando informações, e lá uma hora ou outra ele dá a opinião dele. E agora nós vamos descobrir no texto quando é que o autor está fazendo isso, está dando a sua opinião relativa a tudo aquilo que ele está falando no texto. Vamos a ela, vamos ao texto. Olha só, Quadrinhos Verdes é o nome do texto, tá? Quadrinhos Verdes. Vamos agora ficar atentos. Conheça a Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar
sobre ecologia e preservação com a turma toda, com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Esse é o texto. Vamos à questão. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor é, letra A, onde todos os bichos são vegetarianos. Letra B, este foi o sonho de Florinha. Letra C, resolveu contá-lo durante a aula. Letra D, aposto que você também vai adorar. Esse foi o sonho da Florinha. Letra D. Olha só, já ouvi a resposta correta. Vamos ficar mais atentos, tá? Porque teve gente que deu a resposta errada. Então, o que é que eu vou querer de vocês agora? Gente, essa foi nossa aula de hoje, mas vocês vão ficar aqui. Nós falamos de quê? Do tópico 1. O que é que o tópico 1 traz? Procedimentos de leitura. Nada além, nada além. Vocês aqui não vão precisar trazer os advérbios que vocês estudaram. Não precisa trazer o substantivo. É claro que o texto aqui não está cobrando, mas nós temos que saber. Está pedindo de vocês o cuidado com a leitura. O cuidado com a leitura, apenas isso. Não deu da primeira vez? Estou repetindo de novo. E para vocês também repetirem a leitura do texto. Tá certo? E o que é que a gente espera com isso, pessoal? Que fique na cabecinha de vocês assim, a responsabilidade não. Vamos dizer assim, não é nem a responsabilidade do tudo, é o interesse de vocês em aprender, em buscar na leitura tudo que a gente necessita saber. É muito mais prático você ler do que às vezes até perguntar ao colega ou até mesmo à professora. Tá? Eu não preciso perguntar ao professor porque está aqui no texto e eu preciso buscar. Vocês já precisam adquirir essa autonomia de estudantes. Vocês estão fechando um ciclo de estudo. Antigamente se dizia que vocês estão terminando o primário. Quando eu estudei na época de vocês, eu tinha que fazer. Eu fiz o quê? O primário, no 5º ano fechei. Aí ia para as séries, né? 6ª série, 7ª série, 8ª e... Não, 5ª série, 6ª série, 7ª e 8ª. Isso na época de série, que foi a época que eu estudei. Aí eu terminava o que na 8ª série? O ginásio, como se dizia. Aí eu ia para onde? Para o científico, para a escola normal, o magistério, que é o que hoje? O ensino médio. Então só mudou de nome, mas é a mesma situação. Cada vez que fechava um ciclo, a gente fazia uma colação de grau, e era o correto. Colou um grau, fazia a festa. Terminou o 9º ano, colação de grau, não é formatura ainda. Se diz formatura porque se diz mesmo e é até correto. Terminou o ensino médio, fez a formatura, fez a colação de grau, porque terminou ali a educação básica. E agora só vai se preparar para o Enem, para os vestibulares da vida, que vocês vão chegar lá, para fazer o curso que vocês vão desejar. Muito obrigada por hoje, é a aula, estamos encerrando. E agora eu vou